Como é que funciona o verbo to get, que é um dos verbos mais coringas que a gente tem no inglês? Aqui eu vou mostrar todos os usos que a gente tem do verbo to get para você nunca mais errar. Bora começar. O primeiro significado que a gente vai olhar aqui é o significado de chegar, ok? Que a gente poderia até utilizar a palavra arrive em inglês, que significa chegar. Então, a gente tem situações como eu chego em casa, arrive, I arrive home. Se eu for usar o get, eu falo I get home. I arrive at school. Cheguei na escola, eu chego na escola, né? Eu normalmente utilizo o get. I get to school. I arrive at work. I get to work. Então, aqui, a gente tem 3 exemplos de utilizar o get no sentido de arrive, chegar. I get home, I get to school, I get to work. Normalmente, quando a gente utiliza o verbo get no sentido de chegar a algum lugar, a gente coloca a preposição to, ok? I get to school, I get to work. Entretanto, quando a gente tem a palavra home, ela geralmente não demanda uma preposição antes dela. Então, na maioria das vezes que a gente usa home, em qualquer caso, como aqui mesmo com o próprio arrive, a gente não precisa colocar nenhuma preposição entre o get e o home. Por isso que eu só falo I get home. Vamos dar uma olhada numa cena para ver sendo utilizado de uma maneira natural em inglês? Vamos lá. Aqui eu estou utilizando o site Youglish, que a gente pode colocar a expressão, palavra que a gente quer aqui e escolher qual o inglês que a gente quer escutar e aí o próprio site busca no YouTube situações nas quais essas palavras ou expressões vão ser utilizadas. E aí, aqui embaixo, ó, a gente consegue ler o que está sendo dito e está grifado em amarelo a expressão que a gente está buscando. Então, olha só ela falando aqui, ó. I'm in bed reading this and I was like, when does Josh get home? I was like, Viu? When does Josh get home? Tipo, quando é que o Josh chega em casa? When does Josh get home? Então, aqui a gente está vendo ela utilizar o get home com o sentido de chegar. Vamos escutar mais uma vez. in bed reading this and I was like, when does Josh get home? Alright? A nossa próxima situação, a gente vai ver o caso de receber. To receive. Então, quando você recebe alguma coisa, você também pode utilizar o verbo to get. Por exemplo, I receive a present. Eu posso falar I get a present. I received a medal. Eu recebi uma medalha. I received a medal. I got a medal. Aqui eu coloquei no passado, né? A gente está no passado, aqui é presente, receive. Aqui o passado, received, recebi, né? Aqui então estava no presente, porque aqui está no presente. E aqui então está no passado. O passado de get é got. Então, I got a medal. Então, vamos dar uma olhada? Como é que fica isso numa cena aqui no Youglish? That was it. Yeah. Let's make sure you get a present this year, huh? Oh, okay. Aw, very nice, huh? Let's make sure you get a present this That year. was it. Yeah. Let's make sure you get a present this year, huh? Let's make sure you get a present this year. At Walmart. That was it. Yeah. Let's make Let's make sure you get a present this year, huh? Vamos ter certeza. Essa também é uma expressão muito boa. Let's make sure. Let's make sure é vamos ter certeza, né? Vamos dar um jeito de que isso realmente aconteça. Let's make sure you get a present this year. Vamos dar um jeito de que você ganhe um presente, que você receba um presente este ano.
Outra situação que a gente pode entender também como receber é quando a gente está falando de dinheiro. Em inglês, a gente não utiliza muito o verbo to receive money, né? Ainda que seja correto. A gente prefere palavras como earn money ou make money, que significa que você está fazendo por merecer, você está criando dinheiro. Mas a gente também pode utilizar o verbo to get, né? To get money, quando você recebe dinheiro para fazer alguma coisa por alguma coisa. É bem comum também a gente colocar o get junto com money. Então, vou mostrar aqui um outro exemplo de get junto com money para mostrar que eu estou recebendo dinheiro. Effort to say, hey, you know, we got to get rid of the gimmicks and the games. It's also to get money to do what we need to do to lift the. Olha só, it's also to get money. Também é para receber dinheiro, conseguir dinheiro, to do what we need to do, para fazer o que a gente precisa fazer. Então, esse get money significa conseguir dinheiro, ganhar dinheiro, receber dinheiro. O próximo é o uso do get para mostrar que você entende alguma coisa, que é o understand. Então, você consegue substituir por understand. Então, I understand it. I get it. É muito comum a gente utilizar essa expressão I get it para mostrar que a gente entendeu, compreendeu o que foi falado. E a gente usa muito mais do que I understand, alright? Na verdade, sempre que a gente tem expressões mais curtas, a gente sempre acaba utilizando ao invés das palavras mais longas. Isso daí é um natural de qualquer pessoa. Então, os nativos, eles sempre vão preferir termos mais simples, assim como nós também, nativos de português, preferimos utilizar palavras mais simples, mais curtas no português. Então, essa expressão I get it é muito comum. Olha a outra aqui, ó. I understand what you're saying. Eu entendo o que você está falando. I understand what you're saying. I get what you're saying. Mesma ideia. Eu entendo o que você está falando. Vamos dar uma olhada numa situação real. Então, mais uma vez, a gente chega aqui no Youglish e vamos lá. Get it. I've been there. Literally ambiguous and can be a source of disciplinary action. I get it. I've been I get it. Tipo, eu entendo. I get it. there. Literally. E aí é legal que ele até coloca depois, né? I've been there, literally, né? I've been there. No sentido de que eu já passei por isso. Isso daqui também é uma expressão muito comum em inglês. Mais uma vez, só para você Be a pegar. source of disciplinary action. I get it. I've been I get it. Tipo, eu entendo. I get it. I understand. Agora, o sentido de pegar, trazer alguma coisa. Quando você pede para alguém trazer algo para você, ou então quando você vai pegar alguma coisa, a gente também pode usar o verbo to get nesse sentido, que é no sentido de fetch ou bring. Se você nunca viu essa palavrinha aqui, fetch, ela é utilizada quando você vai pegar alguma coisa. A gente usa muito essa palavra quando a gente vai brincar com o cachorro, e aí a gente joga um graveto, uma bolinha, e o cachorro tem que pegar. A gente fala, go fetch. Vai lá pegar e trazer de volta. Então, aqui a gente tem dois exemplos de frase. Bring me my bag. Traz para mim a minha sacola. Bring me my bag. Get me my bag. Get me my bag. Fetch me some water. Pega um pouco de água para mim. Fetch me some water. Get me some water. Então, agora o sentido de get é de pegar, de trazer. Vamos dar uma olhada agora numa cena. Says, when the girls come to get water for their sheep, I'm gonna ask one to give me water. And if Tá vendo? De novo. she says, when the girls come to get water for their sheep, When they come to get water for their sheep, quando elas vêm pegar água para as ovelhas, I'm going to ask one to get me water. Eu vou pedir a uma delas para também pegar um pouco de água para mim. I'm gonna ask one to give me water. Então, a gente também tem o uso do get no sentido de pegar, de trazer. Próxima situação, quando você contrai, pega alguma doença, que a gente pode até utilizar a palavrinha to catch, né? To catch, por exemplo, aqui, he caught the flu. Ele pegou a gripe, né? He caught the flu. He got the flu. Então, quando você contrai alguma doença, você pode utilizar também o get. Vamos dar uma olhadinha agora no uso dela. Sheila died at 28, and Yes. he got the flu. He was He got the flu. Again. to note that Sheila died at 28, and Yes. he got the flu. He was in that. He got the flu. To get agora no sentido de tornar-se, to become. He became rich. He got rich. He became sick.
he got sick, ou seja, ele ficou rico, ou então ele ficou doente. A gente pode utilizar o get do mesmo jeito. Como é que isso fica numa situação normal? Vamos dar uma olhada. He said, man, when I get rich, I might have a faucet in my house that When I get rich, quando eu ficar rico. he Again. said, man, when I get rich, I might have a faucet in my house that When I get rich, quando eu ficar rico, eu vou plá, plá, plá. Então aqui o get demonstra que a gente vai se tornar alguma coisa, ou alguma coisa vai se tornar algo. Agora, to get no sentido de tomar um ônibus, tomar um avião, tomar um trem, é o mesmo que a gente utilizar a palavra to take em inglês. Então, they should take the first train. Eles deveriam tomar o primeiro trem. They should get the first train. Mesmo sentido. I always take that bus. Eu sempre tomo aquele ônibus. I always get that bus. Vamos ver como é que fica quando a gente está utilizando isso numa situação real. Can you spell check this for me? Can you proofread it? And he has to get a train to London at 5 in the morning. So He has to get train to London at 5 in the morning. Ou seja, ele tem que pegar o ônibus para Londres às 5 da manhã. A gente também tem o to get no sentido de causar um grande impacto, quando aquilo realmente mexe com você. Então, por exemplo, the film caused a strong effect on me. O filme causou um grande impacto em mim. The film got me. Olha só que simples. A gente tem essa frase enorme e a gente consegue falar tudo isso só com essas 4 palavrinhas. The film caught me. Então, vou dar um exemplo aqui para você. The book that really got me was about this idea of The next piece in the book that really got me. Ou seja, o próximo pedaço do filme que realmente me impactou was about this idea of impermanence, que é essa ideia de impermanência. Again, piece in the book that really got me was that really got me. E olha só que interessante, quando a gente está olhando a cena acontecer e escutando ao mesmo tempo, parece que fica mais claro o que a pessoa quer falar. Olha só para ela quando ela quer dizer que causou um grande impacto. Ela até olha meio para cima para mostrar que, aquilo lá balançou comigo. the next piece in the book that really got me was Percebeu? Por isso que é importante quando a gente vai estudar ter também um auxílio de uma cena acontecendo. É muito mais efetivo do que apenas você estudar com um livro. Não que estudar com um livro seja ruim, mas é muito melhor a gente ter o auxílio de uma cena acontecendo. Esses são os principais sentidos que a gente tem do verbo to get em inglês. Agora você deve estar me perguntando, mas Thiago, e os phrasal verbs? Além desses sentidos que a gente acabou de aprender, existem também phrasal verbs com o verbo get em inglês. Mas a gente não vai explorar nesse vídeo porque existem vários significados diferentes. Muito importante você entender como é que o verbo get ele é utilizado no inglês, porque a gente usa ele o tempo todo. É impossível, praticamente num único diálogo, você ficar sem ter esse verbo. Quanto ao verbo get, quando a gente está aprendendo phrasal verbs, a minha dica é: não pense em estudar phrasal verbs separando o verbo da partícula, da preposição. Isso daí vai te dar muito trabalho e vai deixar muito confuso. Quando você for estudar phrasal verbs, procure aprender phrasal verb por phrasal verb. Ou seja, se você aprendeu get up, não pense que é get mais up. Pense que é uma palavra só. Get up, get up. Assim você consegue aprender e gravar com muito mais facilidade. Agora, no sentido que a gente aprendeu hoje, você precisa entender o get num contexto para que você consiga utilizá-lo de maneira correta. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e também se inscrever e te vejo no próximo. Bye, bye!